pessoal! Está no ar o programa Café com Gestão, edição Gestão Pública. A realização desse programa é o resultado da parceria da Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica, curso de Ciência Política EAD, curso de Comunicação Social, Jornalismo e Produção Editorial Multimídia, curso de Processos Gerenciais na modalidade presencial, curso de Relações Internacionais EAD e Rádio e TV Web Uninter e CWT-TV. Nosso entrevistado de hoje é o candidato ao governo do estado do Paraná pelo PRP, Ogier Buch. Ogier Albuquerque Buch é curitibano, formado em jornalismo e em direito. Possui pós-graduação em Relações Internacionais pela UFSC. Na década de 90, foi diretor jurídico e apresentador da CNT. Inaugurou o Canal 21 de Curitiba, atual Rede Mercosul, onde apresentou um programa matutino durante 4 anos. Também apresentou o primeiro programa da TV Brasil em São Paulo. Nos últimos 5 anos, foi um dos comentaristas do Jornal da Massa no SBT. Além de sua renomada carreira de professor e esportista. E temos como convidados para fazer a sabatina com o candidato, a professora doutora Vanessa Fontana, que é doutora em Ciência Política e coordena o curso EAD de Ciência Política Uninter. O professor Dr. Doacir Gonçalves Quadros, que é professor do curso de Ciência Política Presencial e autor de diversos livros na área. O programa está dividido em 4 temas chaves, que derivam de 7 temáticas que já foram sorteadas previamente antes do programa. Os 7 temas chaves são segurança pública, saúde, trânsito, transporte público, meio ambiente, habitação e gestão urbana. Cada tema-chave possui 3 questionamentos, sendo um de cada convidado e um dos alunos do curso de Processos Gerenciais Uninter. O candidato possui até 3 minutos para responder cada questionamento, para a melhor utilização do tempo de 50 minutos. Os vídeos temáticos foram produzidos pelos alunos de jornalismo Uninter. Os temas-chave do candidato são segurança pública, saúde, transporte, gestão pública. Agora vamos ver o VT. Dados da Secretaria Estadual de Segurança apontam que alguns crimes diminuíram em 2014, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Apesar disso, a população reclama da falta de policiamento. Aqui no centro é muito violento, muito roubo, muita droga. A sensação de segurança vai vir a partir do momento que a gente puder ver policiais nas ruas, né, ou módulos realmente instalados em locais estratégicos que possam estar trabalhando no sentido de ser essa polícia preventiva mesmo. A segurança que está faltando. Estão prometendo bastante, prometeram todos esses 20 anos, só prometeram e só tiraram a segurança das ruas. O Paraná possui uma das menores proporções policial por habitante do país. Em 2013, segundo dados da Gazeta do Povo, o Paraná só estava na frente do Maranhão, apesar da contratação de quase 2.000 PMs no mesmo ano. Colocar mais policiamento nas ruas. Policiamento ostensivo acho que é a coisa que dá para fazer aqui mais rapidamente. Curitiba tem um índice de criminalidade muito alto. Nós que vivemos aqui não temos segurança. O governo que está presente, ou que for ganhar de volta, deveria colocar aquelas, como é que chama as casinhas que fala da polícia, que a polícia ficava nas esquinas parada. Eu não sei como é que pode dizer, a guarita que chama, né? A polícia militar devia ter as guaritas. O Paraná tem ainda um dos menores efetivos de policiais civis do Brasil, se comparado a outros estados, e um dos maiores índices de superlotação carcerária do país. Candidato G, a partir desse momento, nós começamos a contar o seu tempo de 50 minutos. E eu peço a gentileza para a professora, a doutora Vanessa Fontana, fazer a primeira pergunta ao candidato. Primeiramente, bem-vindo ao Uninter, né? É um prazer tê-lo aqui e é uma grande oportunidade de aprofundar os temas, uma vez que os debates em televisão normal, vamos dizer assim, são muito curtos, né? O candidato não tem a opção e aqui a gente está cedendo essa oportunidade. Então,
Primeiramente, muito obrigado. E aproveitando o gancho do VT, né, da filmagem que os alunos fizeram em relação à segurança pública. Uma questão que pautou muito de 2012, 2013 para cá, é a mobilização dos policiais quanto à PEC 51, que seria o processo de construção de um ciclo único de polícia, desmilitarização, ciclo completo parecido muito com o que existe na Polícia Rodoviária Federal. No seu programa de governo, como é que o senhor vê essa questão da segurança pública e, em específico, a PEC 51? Bem, preliminarmente eu quero agradecer muito, né, a oportunidade de aqui estar. Eu tenho um vínculo emotivo com a Uninter, porque minha filha é formada nesta universidade, é formada em ciência política. Eu, por conseguinte, sigo o crescimento desta instituição de ensino. E sabe por que ela dá certo? Do mesmo jeito que a segurança pública pode dar certo. E pode dar certo desde que a gestão seja voltada ao resultado a ser oferecido. Se a gente prestar atenção no trabalho que os alunos fizeram, nós vamos ver que existe um sentimento subjetivo de insegurança. O objetivo, ele vem do fato criminoso em si. E o subjetivo do cidadão não perceber e não sentir a presença do Estado através do seu homem de repressão no dia a dia do cidadão. Nós temos, como a reportagem elucidou, os dois índices mais próximos do menor nos estados da nossa nação, tanto quanto se refere à Polícia Civil quanto à Polícia Militar. Sou absolutamente contra a desmilitarização da polícia e sou contra, em função do sentimento que o cidadão me passa. Eu só conheço uma polícia que não está militarizada e não está armada no mundo, e essa é a polícia inglesa. E lá vive-se uma outra realidade social. Então eu sou absolutamente contra. Quero deixar sempre bem claro os meus pontos de vista para aproveitar essa oportunidade de dizer quem eu sou e o que eu penso. Entendo que a polícia precisa, de imediato, de quadros que estejam à altura dos números internacionais. Não basta um governador dizer a mim ou ao cidadão do Paraná que ele pôs mais 2.000 homens na rua. Nós temos um efetivo na Polícia Militar que é menor do efetivo de 1990. Em 1990, nós não conhecíamos o narcotráfico como conhecemos hoje. Um cidadão ia para a faculdade em 1990, se deslocava da faculdade para a sua casa e jamais seria abordado por alguém para que tivesse um assalto no seu tênis ou no seu laptop ou coisa que o valha, que imediatamente iria ser revendido em troca de crack, como hoje acontece. Então a ação da polícia hoje, ao contrário do que algumas pessoas pregam, ela tem que ser qualificada, a polícia tem que ser extremamente treinada para diferenciar a ação efetiva da ação de repressão e da violência contra a população. São coisas bem diferentes, perceba, eu quero deixar isso muito claro. Eu jamais pregaria a polícia repressiva cometendo os crimes que comete contra o cidadão. A polícia brasileira não é treinada naquilo que precisaria e na qualificação que deveria ter para oferecer segurança para a população, em especial a população de baixa renda, a população negra, a população de gênero, porque são essas as que sofrem as ações policiais por definição. O sujeito olha para o rapaz tatuado, que é de cor escura, etc., que representa eventualmente o estereótipo e já toma atitudes repressivas, e isso evidentemente decorre da falta de treinamento. Nós somos um país pardo, nós temos que ter consciência disso. Nós somos um país que hoje admite as diferenças de gênero. Nós também temos que ter consciência disso. Isso não pode, de forma alguma, justificar a repressão. Não raras vezes justifica. Então, este treinamento acho fundamental.
Quanto a desmilitarizar a polícia, eu sou frontalmente contra. A polícia tem que estar muitíssimo bem equipada, na minha leitura, mas bem equipada também e bem treinada do ponto de vista psicológico e do ponto de vista técnico. E não importa se ela é polícia militar ou polícia civil. A polícia civil, evidentemente, com a responsabilidade administrativa, né? A responsabilidade de representar o Estado, mas você que tem um ente querido e perdeu num acidente, você sabe muito bem como é difícil ir lá no IML e resolver o seu problema e levar seu ente querido para casa, para o sepultamento e para que a família possa mostrar a esse ente querido a sua dor, o seu sofrimento. A verdade é, o Estado brasileiro como um todo é um Estado desqualificado para dar ao cidadão a resposta que tem que dar para um Estado que cobra o imposto mais caro do mundo. Eu estou aqui num estúdio de televisão que é muito bom. Ele poderia servir a qualquer rede nacional de televisão. Sabe por quê? Porque eu estou numa universidade privada. Se eu estivesse numa universidade pública, dificilmente eu encontraria a qualidade que estou encontrando aqui. É porque o Estado brasileiro tem má gestão, tem gestão desonesta, desleal para com o cidadão, e não me venham as autoridades do meu país nesse momento tão difícil dizer, eu não sabia. E não me serve nem a resposta da Presidente da República, me ofendendo com esses não sabia, e nem a resposta do governador do Paraná, dizendo eu não tive conhecimento. Isso me ofende como cidadão, me causa dor, porque todos eles têm a obrigação de saber sim o que seus auxiliares estão fazendo. Então a mim não me importa se o roubo é na Petrobras ou se o roubo é em qualquer lugar aqui do estado do Paraná. A mim pouco me importa. Me importa sim que o homem público tenha vergonha na cara e pare de dizer eu não sabia. Porque ninguém pode aceitar isso. Venha de onde vier. Porque na nossa casa, cidadão, nós não aceitamos essa desculpa, ou aceitamos de um filho, da esposa ou de um prestador de serviço qualquer. Eu não sabia, peraí, nós perdemos 100 milhões, eu não sabia. Mas tal coisa não foi feita em tal secretaria, eu não sabia. Então, para que nós elegemos as pessoas, senão para que elas sejam as gestoras do serviço público? É bom lembrar, o presidente da República é funcionário sim, funcionário do povo, e o governador do estado é funcionário sim. Então, está na hora de desmistificar essas figuras. O único cidadão que não vai embora, quando é mau gestor, é o político. Precisa de todo um processo de impeachment. E o Brasil lembra como foi difícil mandar embora o Collor, que enganou dolorosamente a todos aqueles que nele acreditaram. E eu sou um sujeito que eu jamais renegarei o meu passado. Eu acreditei em Fernando Collor. Eu e mais 40 milhões de pessoas. Não adiantou nada acreditar nele. Depois, muito mais gente acreditou no Lula. E o Lula fez muita coisa boa. O Collor também fez algumas coisas boas. O Lula fez muita coisa boa. Mas passou todo o governo dele dizendo, eu não sabia. Sabia sim do mensalão. Sabia sim. Foi beneficiário do mensalão. E os políticos todos sabem o que se passa. Todos. Muito bem, candidato. Vamos agora ver o VT com uma pergunta de um dos nossos alunos? As organizações que representam os policiais militares têm pleiteado uma política salarial entre as praças e os oficiais da Polícia Militar do Paraná. Como o seu governo tratará desse assunto? Essa é uma pergunta maravilhosa, porque é uma pergunta muito própria. Eu tenho conversado com os praças e percebo que há uma diferença grande entre o tratamento financeiro que é dado para os oficiais e para os praças. E não é só isso. Eles têm uma jornada de trabalho de 48 horas. Então, quando eles estão na jornada de trabalho, eles têm que ficar de plantão 48 horas. É absolutamente impossível ficar de plantão, ainda mais numa atividade dessa, de altíssimo risco, e que exige, né, do cidadão que ele esteja extremamente atento. Então, eu vou rever a política salarial, aproximando o praça do oficial, porque é uma distância abissal. O oficial ele recebe como se fosse um promotor, enfim. E o praça
ele recebe, apesar de receber um salário razoável, comparativamente aos outros estados da nação, ele é muito aquém da necessidade do policial que sai de manhã da sua casa e não sabe se ele vai voltar à noite. Então, o policial militar, o policial civil precisa ser bem pago. E quero responder a você, como é que eu vou fazer isso? Que é muito simples dizer, eu vou dar aumento. O Paraná tem 35 bilhões para o ano 2015. É a lei orçamentária para o ano. Então, como é que eu vou conseguir atender isso? Eu vou conseguir atender economizando 100 milhões, retirando várias secretarias que são supérfluas, na minha visão, e retirando, inicialmente, 2.000 cargos em comissão, mas é a primeira caneta minha. É a primeira atitude é modificar a relação administrativa do Estado. Vou ter 4 secretarias para poder economizar e para poder fazer isso. E vou fazer. Agora peço a gentileza ao nosso convidado, o professor Doacir Gonçalves Quadros, que faça uma pergunta ao candidato hoje. Candidato, especificamente em relação à segurança, observa-se que nos últimos 10 anos, de acordo com uma pesquisa da Flaxo, Faculdade da América Latina em Ciências Sociais, houve um êxodo da criminalidade das capitais para as cidades pequenas. No caso específico do estado do Paraná, nos últimos 10 anos houve um aumento da taxa de 23% de criminalidade. Além de ser um problema de gestão, né, no seu governo, como que o senhor pretende tratar desse caso? Veja, é um problema de gestão que exige uma contra-operação. Existe um êxodo. Por que existe êxodo? O êxodo é lei de mercado. Qualquer êxodo. É o interesse. Por que o cidadão criminoso passa a ter mais interesse pelo município menor e deixa de ter o interesse que tinha no município maior? Primeiro, relação de consumo. O narcotráfico não tem interesse em saber se o indivíduo é do grande município, do pequeno município, da região conurbada ou não. Quer saber se o indivíduo é ou não consumidor. E nos pequenos municípios, às vezes, a renda é até maior que nos grandes municípios. Então, esse é um fator de interesse. O outro é que o policiamento é pífio. Nós sabemos que na polícia administrativa existem municípios que o delegado é um só para 4 ou 5 municípios. Então, a questão do inquérito, a questão do andamento da atuação do Estado, sob o ponto de vista administrativo, é muito mais lento. E aquela polícia que me referi na resposta anterior, que dá a sensação de segurança ao indivíduo, que dá o sentido subjetivo de segurança, aí inexiste em muitos municípios. Nós temos aí 2, 3, 5 homens da Polícia Militar. É natural, portanto, que o criminoso que encontra, não só os do narcotráfico, mas aqueles aí do roubo, dos caixas bancários e essas coisas tantas que acontecem no mundo do crime, ele encontra mais facilidade no município menor. A ação do Estado é menor. E a ação do Estado, convenhamos, é menor nos municípios de menor envergadura em tudo, inclusive na segurança pública. Muito bem. Então agora vamos ao segundo tema, que é sobre saúde. Vamos ver o VT? Assim como em todo o país, o Paraná também passa por sérios problemas na saúde. O Hospital de Clínicas é o maior centro de atendimento público do estado e enfrenta a falta de funcionários. O impasse sobre a forma de contratação adiou cirurgias, tratamentos das mais diversas áreas e fez diminuir a esperança por um transplante, por exemplo. Tem bastante dificuldade para as pessoas conseguirem marcar consulta. E uma política falou que agora é bem fácil marcar consulta por telefone, mas não é bem assim. Para quem necessita mesmo, não é fácil. Quando a gente vai numa emergência, a gente quer emergência, mas nem sempre acontece com emergência. Tem sempre que esperar bastante. Não tem o remédio mesmo tomando para pressão alta, para diabetes, que se a gente vai no posto, não tem, e o atendimento, não tem atendimento, infelizmente. Muito mal. Nós estamos precisando de melhoramento, renovação na saúde pública. Na hora de emergência, pior ainda.
primeiro tem que saber o que a gente já chega, que nem eu cheguei com a minha irmã numa cadeira de roda, foi direto para UTI, mas não tem condições, não tem atendimento. É muito triste aonde a gente mora, mas não é só onde eu moro, qualquer local está difícil de atender e tem muita gente doente. Precário, não só no bairro onde que eu moro, em qualquer lugar aí no Brasil. Cerro Azul, Paraná. Lá não está muito bem, eu fui encaminhada para cá fazer um pré-natal porque não tem médico. Eu sou hipertensa, tô com pressão alta e tô quase na hora de ganhar meu neném e daí fui encaminhada para cá porque não tem médico. Então eu acho que tinha que mandar um médico bom, né, que permaneça e que nem no nosso lugar não tem ecografia, não tem sala de cirurgia, não tem nada, é tudo mandado para Curitiba. Então eu acho que tinha que fazer assim no nosso lugar, né? Para nós ter acesso lá em vez de viajar longe para cá aqui. De lá aqui é umas 3, 4 horas de viagem de carro, né? E se você entrar em trabalho de parto não dá tempo, né? De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, de 2002 até agora, foram poucos os anos em que as gestões estaduais cumpriram com a lei que obriga o investimento de 12% da arrecadação no setor da saúde. Faltam médicos especialistas na maioria das cidades. As vagas de leito de UTI são insuficientes. Muitos tratamentos especiais e até compra de medicamentos que estão fora da cesta básica só são realizados mediante decisão judicial. Candidato, eu peço a gentileza que o senhor comente o vídeo. Que vídeo, hein? Que alegria cidadão dá para alguém que está participando de um processo eleitoral poder comentar um vídeo como esse, feito por alunos. Como ele é feito por alunos, a preocupação dos alunos é mostrar a realidade. E a realidade do vídeo você viu, eu também vi e todos nós conhecemos. A saúde no Brasil é gerenciada por um processo vertical. O SUS, na sua Constituição, diz, o SUS decorre de uma lei. Então, a lei que o constitui diz num determinado momento, o Sistema Único de Saúde é do povo. Perceba a intensidade do legislador quando escreveu isso. O Sistema Único de Saúde é do povo, é propriedade do povo. Portanto, se ele é vertical, e ele é mesmo, ele tem uma estrutura que é a estrutura federal, responsabilidade federal, a responsabilidade estadual e a responsabilidade municipal. Bem assim, toda a saúde que se dá ao povo brasileiro e que decorre do rendimento dos impostos tem uma reversão que passa pelos 10% que a nação tem que ter responsabilidade e não tem. E não tem, cidadão, os 10%. A atual presidente se recusou a assinar a responsabilidade dos 10% da saúde, sob o ponto de vista federal. Os governos do estado do Paraná, cuidando do nosso chão, já de há muito deixam de investir os 12%. No governo anterior ao atual, havia, ainda antes da emenda 29, aquela velha história de investir em saneamento e investir em construção de hospital como se estivesse investindo em saúde. Uma coisa é o investimento em saúde, a outra coisa é o investimento em construção. E os municípios, não raras vezes, não atendem os 25 que tem que atender, porque nem tem, porque o dinheiro nem chega de volta no município. Então a realidade desta senhora ali de Cerro Azul é a seguinte, ela vai no postinho, eu falo postinho porque ele muda de governo para governo, então é muito difícil de decorar as siglas, mas é o posto de saúde mais simples, é o que atende o cidadão e aquele que deve ter a responsabilidade do município e está mais perto da casa dele. Bem, o governo federal fez uma coisa boa, né, nesse Mais Médicos, porque conseguiu contratar gente e levar para lugares onde não tinha médico, e isso é uma coisa positiva. Mas aí o médico do Mais Médicos ou não, o médico não tem condições dos diagnósticos que a moderna medicina exige. A própria senhora grávida ali, de forma simplória, descreve. Onde eu estava não havia condições de fazer os exames. Eu sou hipertensa, não tem equipamento. Como eu não tenho equipamento, ela foi para o hospital lá em Cerro Azul. Também não adiantou, porque lá não tinha condições de tratá-la.
Aí a demanda é o grande centro. Quais são os grandes centros no Paraná? Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Pato Branco, ou eu vou ficar para o Pato Branco no sudoeste. O que ocorre com os hospitais nessa dimensão? Eles têm acúmulo porque vêm pacientes do estado todo. E o hospital de excelência, desse eu já vou falar que é o hospital de clínicas. Mas os que não são de excelência são os hospitais do estado. Desmistificando, o estado do Paraná tem 19 hospitais atualmente. Em toda a sua história, depois da emancipação política do estado do Paraná, temos 19. O Roberto Requião fez um bom trabalho em relação ao governo dele. Ele construiu 6. Mente para o povo dizendo que fez 44. Não é verdade. Mas a verdade é que ele fez um bom trabalho, sim. Aí, sendo fiel à realidade. Ele fez 6 em 19, nos últimos 2 governos dele. Então vejo que 1/3 dos hospitais que existem foram feitos por ele. Ele insiste em dizer que fez 44, não fez. Desses 19 que existem, alguns ainda não estão prontos, porque é preciso que o cidadão saiba que o hospital ele custa fisicamente um X. Para ele ser mantido nos 2 primeiros anos, depois da sua inauguração, ele já custa esse X. E custará esse X sempre. Não tem dinheiro no Brasil? Mentira, tem. É que o dinheiro da saúde é mal aplicado, ele vaza pelas mãos da má administração, da falta de gestão especializada em saúde. Eu vou resolver o problema do Paraná. Mas sabe como é que eu vou resolver? Eu vou buscar um grande gestor de saúde. No Paraná tem uns 10 que foram formados e pós-graduados. Aqui em Curitiba tem um, que é um professor, ele é médico, é professor, mas é especialista em gestão de saúde pública, curso feito no Canadá, que oferece a melhor saúde pública do mundo. Para quem não sabe, os americanos borderline, eles vão para o lado do Canadá para ser atendidos pelo sistema público de saúde do Canadá, que tem só 37,5 milhões de habitantes. Os Estados Unidos gastam em saúde o PIB inteiro do Brasil e assim mesmo não oferecem boa saúde pública. Significa que a saúde pública decorre de gestão. Então não basta pôr um médico. Ou, às vezes o sujeito é um extraordinário cirurgião, um não menos extraordinário clínico e não entende a administração. Precisa ser um homem especializado em gestão de saúde. No meu governo, eu vou ter um homem especializado em gestão de saúde para fazer a interface entre o município e o governo federal. Não basta ficar jogando essa coisa. Isso é responsabilidade do governo federal, que nesse momento é do PT, pode continuar sendo, não importa o partido político. O sujeito, essa senhora grávida, ela não está preocupada com saber se o presidente é de um partido, se o governador é do outro, se o prefeito é do outro. O prefeito tem responsabilidades e tem que cumpri-las. O governador tem responsabilidade e tem que cumpri-las. E o presidente da República, idem, sem esquecer que nesse meio do caminho existem bancadas e gente que é paga regiamente para representar o nosso Estado. São os nossos deputados federais. São os nossos senadores, que são as pessoas que estão em Brasília para representar o nosso interesse. Quando o governador vai lá, e aliás, quando eu for governador, eu irei a Brasília, porque uma das críticas que se faz ao governador atual é que ele não ia a Brasília. Pelo menos isso que, para se defender, a ministra-chefe da Casa Civil dizia, bom, o governador não ia lá. Eu não sei quem vai ser o chefe da Casa Civil, eu vou lá e vou bater na porta dele e vou dizer, simpatia? Eu mando 5%, sou o 5º estado que mais manda dinheiro para vocês. Eu quero que vocês me tratem como um convidado de honra. Não a mim, mas a meu povo. E vou cobrar dos deputados federais, os 30, que eles me acompanhem nas minhas visitas. E aí eu vou fazer um bom uso da televisão dessa universidade, um bom uso da televisão das outras universidades, um bom uso da televisão pública do Estado do Paraná para dizer, muita gente me fala, você não vai ter condição de governar porque você não vai ter apoio no critério da governabilidade. Vamos ver se eu vou ter ou não. Vamos ver, eu vou acabar com o mensalão, eu vou acabar com o deputado chantagista, porque eu vou vir nos lugares, como eu estou vindo aqui, de graça, eu fui convidado, estão me dando tempo para falar,
e vou vir nos lugares e vou dizer, ó, eu não consigo passar tal pedido do Paraná porque o deputado fulano, Beltrano querem me tomar dinheiro, não meu, porque o governador não tem. Querem tomar dinheiro de você, eles têm que votar pelo Paraná e para o Paraná. É preciso mudar a vida pública brasileira. Os caras já ganham um monte de dinheiro. Vejam, o senhor Roberto Requião, com todo o respeito que me merece, ganha 50 pau por mês para ser político. 50 mil por mês. Então tem que exercer a sua função de forma correta. É isso. Porque ele é um homem que galgou essa condição. Eu não sou contra a condição que ele tem. Eu apenas quero que ele devolva ao povo aquilo que o povo faz por ele. Professor Doacir Quadros, peço a gentileza que o senhor faça uma pergunta ao nosso candidato. Ok. Candidato, de fato, o sistema de saúde no estado do Paraná está extremamente precário, especificamente no litoral do Paraná. Né? Apresenta hoje a pior oferta de leitos hospitalares por habitante. Estima-se, de acordo com a Secretaria de Saúde de Pontal do Sul, 1 leito para cada 1.000 habitantes, sendo que a média do estado é 1 leito para cada 514 habitantes. Né? Pergunto para o senhor, especificamente, para resolver esse problema, o que fazer? Nesse caso, indiscutivelmente, construção. Mas construção dirigida. Porque no governo anterior se inaugurou um hospital no litoral, Guaraqueçaba. O senhor sabe, professor, doutor, quantos partos foram feitos nesse hospital desde que ele foi colocado à disposição da população? 1 parto. Então, quando eu falo de gestão e digo que eu vou modificar a gestão, é assim, esse número que o senhor tem é irretorquível. Ele é um número, é 1 por 1. Como é que eu vou mudar isso? Eu vou mudar isso construindo, mas não com vontade política, não com o desejo de fazer um hospital e dar o nome da minha mãe, com todo o respeito que qualquer mãe merece e tudo mais, mas sim descobrindo onde é que a demanda é maior e como é que eu vou resolver o problema. Por exemplo, se eu estou em Paranaguá, eu resolvo o problema dos municípios mais próximos de Paranaguá. Mas se eu já não estou em Paranaguá, estou do outro lado e tenho que ter a minha visão voltada para Guaratuba, eu tenho que lembrar que eu não vou estar atendendo, são 7 os municípios do litoral. E a demanda é muito alta, eu concordo com o senhor. Paranaguá foi resolvido o problema durante muito tempo da população litorânea com a Santa Casa de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia, nesse Sistema Único de Saúde, ficaram destruídas. Primeiro porque a devolução do SUS é muito baixa, atrasada, e pior do que isso, porque a Santa Casa tinha aquele sentido de benemerência da cidadania. Parece que não tem mais, porque na maioria delas o problema é de gestão também, e algumas delas com acusações de gestão fraudulenta. Como eu tento colocar na minha resposta, os nossos problemas não são só governamentais. Os nossos problemas são de cidadania também. Parece que nós deixamos de ter orgulho de exercitar funções. Porque as funções como essa, por exemplo, de o benemérito da Santa Casa de Misericórdia, normalmente era uma pessoa bem-sucedida, que se dava muito bem. Eu quero te citar um exemplo aqui dessa casa, aqui onde eu estou. Aqui nós podíamos ter um grande político. Sabe por que o Pickler não é candidato agora? Porque ele está descrente das coisas. É um sujeito que veio para a política, já era bem-sucedido, podia perfeitamente ser um ator político da maior importância, com todo o suporte que tem nessa casa. Eu estou falando de suporte científico, suporte de qualidade, gente que poderia dizer, deputado, se vai lá agora, vamos propor alguma coisa para a saúde. Por quê? Olha aqui, ó, nosso corpo de professores, fora da aula, preparou para você um projeto de lei. Estou falando com uma pessoa que é doutora em política. O senhor também é. Quer dizer, por que a vida política brasileira é tratada de forma tão rasa, tão desqualificada? Porque os bons nomes não estão na política. Então, o que você vê é uma grande maioria de gente que veio do rádio, da televisão, e
das sucessões eternas, né, das famílias, e nós deixamos de ver aflorar pessoas que poderiam contribuir para que a nossa sociedade tivesse bons exemplos, não na saúde só. Eu sei que o meu tema especificamente é na saúde, mas no litoral, vamos resolver o problema? Aqui de dentro desse grupo Uninter, eu sei que teria uma solução para a saúde pública. Como é que eu vou gerenciar o estado do Paraná? Em qualquer país do mundo, se vocês prestarem atenção, a Escola de Medicina de Harvard conseguiu uma contribuição financeira para que alunos que se dispõem a prestar serviços à comunidade não tenham que pagar aquela... Harvard é uma das universidades mais caras do mundo. Então, existem alunos que estão lá cursando o curso de medicina, aí chama-se Medicina Pública de Harvard University, eles estão lá porque eles estão com a possibilidade de cursar o curso mais importante de medicina dos Estados Unidos, hoje mais qualificado, e devolver à sociedade em prestação de serviço. Será possível que um homem público, se vier a esta universidade e disser: eu quero um plano para a região mais achatada sob o ponto de vista do índice de desenvolvimento humano do Estado, que é a nossa região de Dr. Ulisses, vocês acham que essa universidade se negaria a participar de um projeto conjunto com o Estado para desenvolver isso? De forma nenhuma, mas isso é política de alto bordo, é política de alto nível, é não tratar a vida pública brasileira de forma rasa, preocupada com guetos políticos que são os denominados partidos políticos, que não passam de guetos políticos hoje, porque as grandes expressões da sociedade não encontram lugar para desenvolver uma carreira política. Vamos agora então ver o VT com a pergunta de um dos nossos alunos. Como proteger os idosos à medida que os aposentados chegam a pagar até R$ 700 por um plano de saúde, sendo que esse valor passa da renda que oferem como aposentados e ainda tem os gastos com remédios, alimentação, etc. Quais as propostas do seu governo para cuidar da saúde e promover a cidadania dos idosos? Por gentileza. Eu estive outro dia num fórum dos idosos. Quero dizer para vocês que eu fiquei muito surpreendido com questões como o fator previdenciário influenciando a vida de um aposentado, influenciando a vida de um idoso. Eu fiquei surpreendido porque os idosos não têm o tratamento da sociedade que é o mínimo necessário para aqueles que são os cidadãos que construíram esta sociedade. Naquele fórum, eu recebi várias demandas, inclusive relativas aos remédios de uso contínuo, que não deveriam ser uma demanda naquele momento, porque decorrem de lei, e a lei simplesmente deveria ser cumprida. Outro dia eu participei de um debate, e um dos debatedores disse: é a terceira vez que você responde que vai ser governador para cumprir a lei. Para isso não precisa ser governador. Pois é, eu concordo até com a crítica. Não deveria precisar. Mas nós vivemos no país onde as pessoas usam aquela terminologia: a lei pega ou a lei não pega. Como se lei não é motor de arranque para pegar ou deixar de pegar. Lei é lei, tem que ser cumprida, desde que devidamente publicada, devidamente promulgada, é lei. Mas a lei que determina que as farmácias ofereçam às pessoas da terceira idade, e são duas as pessoas que falaram nas reportagens, na anterior sobre também a prestação de serviços médicos, uma senhora fez referência a remédio de uso contínuo, que ela não tem. Então não são só as pessoas da terceira idade. O Brasil convive com a falta de cumprimento da lei. Então, se você observar o Estatuto do Idoso, você vai ver que não precisa inventar a roda. Basta que a lei seja cumprida, que o governante cumpra a lei, para que essas demandas referidas pelo ilustre aluno, elas inexistam, porque a lei prevê esse tipo de assistência. É que nós nos acostumamos com a Assembleia que descumpre a sua função. Eu lembro para que serve um deputado. Um deputado serve preliminarmente
preliminarmente para ser um fiscal do governo. Preliminarmente ele está lá representando todos os cidadãos, fiscalizando o exercício das propostas do governo. E ele também, se possível e se qualificação tiver, ele pode ser um propositor de leis, ele pode ser um legislador, mas necessariamente não está qualificado para sê-lo, às vezes, ou não tem na sua esfera do seu gabinete condições para isso. Agora, fiscalizar o governo é o que ele tem que fazer. E aí nós sabemos que isso não ocorre. Por isso as leis são tão descumpridas assim. Se as câmaras municipais, as assembleias e o Congresso Nacional exercitassem a sua função constitucional, nós teríamos governos mais competentes. Professora Vanessa, por gentileza. Candidato, a respeito da saúde ainda, o senhor mesmo lembrou a questão constitucional, né? O Estado tem que atender a saúde enquanto política pública universal, né? O SUS. Como é que o senhor vê esse processo da judicialização da saúde? Por que as pessoas têm que buscar, né? Como é que o senhor vai enfrentar esse problema no seu governo? Eu quero eliminar a judicialização, porque eu quero cumprir a lei. É um absurdo que existam situações que estão previstas na lei, a começar pelos 12%, né? Que o governador atual, por exemplo, promete que em 2014 ele cumprirá os 12% da saúde, já tendo realizado um TAC, né? Um termo de acordo, para atender os 12%. Então, eu imagino que se eu economizar o que eu preciso economizar, se eu conseguir implementar a política de 4 secretarias, uma política de gestão pública, uma política de qualidade de vida, uma política de desenvolvimento sustentável, e aí na qualidade de vida, obviamente, eu estou vislumbrando a saúde, e se eu conseguir, então, fazer a economia que eu pretendo fazer na grande reforma administrativa, centralizando a minha opção de governo na questão saúde, educação e segurança, eu posso afastar a necessidade da população ter que acionar o Estado para receber aquilo que está previsto na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. E pior, professor, mesmo que o indivíduo, e eu já fiz isso na condição de advogado, distribuí um mandado de segurança para atender uma moça que estava hóspede de um hospital, ao mesmo tempo que eu estava, né? E eu já tinha saído do hospital e o mandado de segurança ainda não tinha recebido o despacho que deveria ser em sede liminar. E acabou sendo, mas em sede liminar isso demorou 14 dias. E apareceu o remédio, mas veja, as pessoas que normalmente precisam de medicação de uso contínuo e tem que buscar a judicialização do seu atendimento, normalmente também não tem advogado para fazer isso, porque daí é outra falha, né, da questão da gestão pública, que é a defensoria pública, que é bem diferente da promotoria. Então, precisa separar bem as funções e o cidadão precisa saber a quem vai recorrer no momento que um direito seu de cidadão não está sendo lhe oferecido e não está a posição do Estado correspondendo à exigência que se faz do Estado. Candidato Giê, nós vamos então agora para o nosso terceiro tema, que é sobre trânsito. De acordo com um levantamento feito pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia, o trânsito e o transporte público são os maiores problemas de infraestrutura de Curitiba. Para 85% dos entrevistados, os problemas de mobilidade causam grande impacto na população. Políticas de educação para o trânsito não para motoristas, e sim para pedestres. O pedestre sabe que está vermelho, sabe que é para os carros e eles se aglomeram e atrapalham a passagem dos veículos. Mais semáforos sincronizados, como é o da Visconde de Guarapuava. Mais estacionamentos a preços acessíveis. Os estacionamentos do centro eles estão bem carinhos. Deveriam ser criadas políticas públicas para o incentivo ao uso da bicicleta, propiciar melhorias para que os pedestres utilizem com maior facilidade as vias públicas. Porque não tem vias, né? A pessoa vai cruzar a pé, não tem vias. Ele tem que dar o lado, o carro cruza por cima, né?
A falta de projetos e propostas de melhorias acabam provocando essa insatisfação na população. Os números de acidentes e de vítimas no trânsito só aumentam. De janeiro a junho de 2014, foram 377 pedestres feridos, número 9,2% maior do que no mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, as ruas que possuem canaletas de ônibus são as que representam mais perigo para os pedestres. Por gentileza, o senhor pode comentar. Então, prestando atenção nas colocações das pessoas, dá para perceber. Primeiro, tudo no Brasil decorre de uma questão cultural. Até soluções urbanas relevantes como essa nos remetem à questão cultural. Então, a briga de espaço, o jovem que diz a bicicleta resolve, a questão da educação para que as pessoas usem menos o automóvel. Então, prefacialmente, a questão é: estamos preparados para a máquina automóvel, para tudo que o automóvel oferece de velocidade, de perigo? Estamos preparados numa cidade como Curitiba, sob o ponto de vista físico, para absorver o número de eu ri porque ele passou na frente da câmera. Isso é um erro básico de televisão. Eu vou, tá bom, eu vou continuar então. Então, eu queria dizer 1-0 para mim agora. Agora, eu queria dizer o seguinte: eu não acredito na solução do metrô aqui em Curitiba, porque o metrô é muito caro e porque nós temos questões técnicas para a construção do metrô que tornam esta solução uma solução extremamente cara e extremamente demorada. O que eu acredito? Eu acredito no metrô horizontal. Eu acredito nos veículos leves sobre rodas e acredito, sobretudo, que a prefeitura tem que tratar dos desvios de altura. É preciso ter, eu sei que o grande arquiteto de Curitiba, que é o senhor Jaime Lerner, sempre foi contra isso. Mas ou nós temos condições de ter alturas diferentes nas nossas ruas e nos nossos principais pontos de convergência de veículos, ou nós não teremos solução para a questão do trânsito em Curitiba. A realidade é que aquela ousadia de 1970 resolveu os nossos problemas. Mas ontem eu ouvi vários líderes brasileiros falando que o brasileiro, quando ele consegue um sucesso, ele dorme em cima desse sucesso. Ele faz desse sucesso a sua razão de viver. E isso é diferente com os povos que conseguem o alto desenvolvimento tecnológico. Alemães, por exemplo. O alemão, quando ele consegue um sucesso, ele se sente mais incentivado ainda para especializar-se mais naquele sucesso. Nós tivemos sucesso urbano com a grande gestão do senhor Jaime Lerner, isso é uma verdade, né? Esse transporte coletivo urbano de Curitiba foi um sucesso extraordinário e resolveu a questão da mobilidade da nossa cidade durante 30 anos. Candidato, posso fazer uma pergunta? Deve. Na questão do trânsito, no seu governo, por exemplo, nós temos por ano no Brasil 60 mil mortes no trânsito. Ainda que seja uma questão federal, ela está no estado, está no município. Como que no seu governo se resolve essa questão do número de vítimas, tanto idosos quanto jovens? Nós perdemos uma imensidão de jovens no trânsito do Brasil. O senhor acha que o Detran ele poderia funcionar como um órgão que fizesse mais políticas públicas de conscientização? Não sei, como é que o senhor vê essa questão? A solução está aqui, onde nós estamos. É na academia. A solução está na educação. E o Detran, ele tem, por força de Constituição, a obrigação de fazer todas as suas campanhas na condição de campanha educativa. Mas não faz. Então a questão é educação,
porque eu não vejo como resolver o problema sem me arremeter outra vez à educação. Eu comecei a minha resposta dizendo, nosso problema é cultural. Então, existem algumas cidades aqui em Santa Catarina onde nós, os curitibanos, temos que ter atenção para dirigir. Blumenau, Pomerode, são várias as cidades de Santa Catarina, especialmente aquelas de origem alemã. Porque basta que um pedestre esteja na rua que o carro para. E não tem atropelamento aí. Então a questão é uma questão educacional. E também uma questão que precisa transcender para que os homens que façam as grandes campanhas, façam campanhas atrativas para a população. A Prefeitura de Curitiba tentou isso no início da gestão. Aí tinha uma tal de vovó não sei o quê, Gertrudes. vovó Gertrudes e tal, e foi uma campanha que não agradou o público. Isso precisa ser automaticamente revisto e, por favor, eu não estou criticando aqui a nível municipal, não se trata disso. Se trata de responder objetivamente a sua pergunta. As campanhas educacionais, elas têm que ser tão ou mais atrativas que aquelas que são as campanhas que deseducam. A do cigarro, a da bebida, a da alta velocidade, mas todas elas, de alguma forma, se associam ao sucesso. E as campanhas da educação, todas elas, de alguma forma, elas se associam ao sujeito que tipicamente é conhecido por nós, de forma mais simplória, como nerd. Não é o sujeito de sucesso, não é o grande ator, não é a grande atriz, não é o sujeito que dá certo. Então, aquele que cumpre a sua obrigação, aquele que paga o imposto em dia, aquele que é o bom cidadão por excelência, normalmente ele não é associado com o audaz. Então, o audacioso é aquele que dá certo. Não é assim. As coisas não são assim e não podem ser assim tratadas. Nem na área política, neste momento, as pessoas deviam estar julgando aqui quem está preparado para ser o gerente do Estado. E não quem é o audacioso, quem é o mal-educado. Foi por isso que eu fiz uma referência no debate, o único debate público até agora, que numa certa altura eu pedi, dá para parar com essa coisa de um falar de um, o outro falar do outro? Isso aqui não é uma coluna social. Não é um programa de televisão, o BBB lá, que um fica falando mal do outro, aquelas coisas. Nós vamos tratar de gerência do Estado nacional e gerência do ente federativo, o nosso Estado. E parece que isso não é levado a sério. Então, a educação, o bem votar, não são coisas levadas a sério. O sujeito diz assim, eu não vou votar. Hoje eu recebi uma manifestação de uma senhora. Eu não vou votar em você porque a pesquisa diz que você não vai ganhar a eleição. Bom, ela não está mentindo. A pesquisa do dia de hoje diz que eu não vou ganhar a eleição. Mas eu quero dizer para ela e para as outras pessoas, ganhar a eleição necessariamente não passa por receber o emprego de governador. Pode passar também por receber o emprego de governador. Mas ganhar a eleição é muito mais do que isso. É poder defender as coisas nas quais a gente acredita, é poder ousar o sonho impossível de ter um exército de Branca Leone transformado num exército de cidadania. Ganhar a eleição, mais do que tudo isso, é poder dizer a você, cidadão, exerça sua cidadania, cobre do homem público aquilo que o homem público fala no período pré-eleitoral, exija que quando um sujeito diz eu vou aplicar um choque de gestão, e eu, por exemplo, estou propondo um choque fortíssimo de gestão, transformando 29 secretarias em 4. Exija que aquele que faz a promessa cumpra. Exija que um sujeito que foi eleito dizendo a você eu vou baixar o pedágio, cumpra a sua promessa e não se associe ao pedágio para o lucro espúrio. Exija a sua condição de cidadão. Ganhar a eleição, para mim, é ter a oportunidade de dizer para você, eu respeito você, cidadão. Eu respeito a academia onde eu estou dando essa entrevista, porque eu sei que só com a educação o meu país vai mudar. Talvez eu não viva o tempo em que o sujeito vote por qualificação, vote naquele que oferece o melhor plano de governo. Talvez eu não consiga viver esse tempo, mas ninguém me diz que esse tempo não é já, que a mudança
não é para já, porque a mudança sou eu. Eu represento a mudança, por isso eu tenho coragem de pedir o teu voto. Candidato, nós vamos agora para o nosso último tema, que é a gestão urbana. Nós vamos ver o VT, e na sequência a gente já vem para a última pergunta com o professor Rodrigo Berté. São vários os desafios do próximo governador, mas certamente o candidato eleito terá que atender às necessidades da população dividida em 399 municípios. Em maior ou menor proporção, cada uma precisa de atenção em setores básicos como saúde, educação, habitação, transporte, emprego e renda. A maioria desses setores são administrados pelas prefeituras, mas sem a participação do Estado, pouco se faz. Em várias cidades, é o dinheiro dos programas sociais do governo federal que mobiliza a economia. Nesses mesmos municípios, não há sequer um leito para internamento pelo SUS. E o desempenho das escolas nos exames de avaliação são extremamente baixos. Investimento em computadores nas escolas públicas, né, que a gente está com sério problema com isso. Tem que chamar a atenção do jovem para a escola. Ele tem que cuidar mais das nossas crianças, melhorar a merenda do colégio, que hoje está praticamente cortada a merenda da maior parte dos colégios, principalmente dos colégios públicos, como a população está usando erros de português gravíssimos em sites, né, de grande acesso popular. Só com a educação nós vamos conseguir mudar um pouco o pensamento de todo mundo. Muita gente aí que não tem estudo ganhando muito, quando um professor, né, que é tudo para uma criança e é tudo para um país, está ganhando muito pouco. O que falta para que exista uma gestão eficiente dos recursos e das políticas públicas? Agora peço a gentileza ao professor Dr. Rodrigo Berté que faça sua pergunta ao candidato Ogier. Candidato, hoje saiu um relatório do painel global, que envolve o aquecimento global, que é algo de gestão pública, e nós percebemos que nesse painel nós estamos com vários problemas em relação às emissões de dióxido e monóxido de carbono. E percebemos também que o estado do Paraná, hoje, tem liberado muitas licenças em relação ao desmatamento, a retirada de vegetação para especulação imobiliária, para a construção de assentamentos urbanos, loteamentos e, principalmente, essas licenças estão sendo emitidas por órgãos que são órgãos tanto do Estado quanto do município, num programa de descentralização que o governo estadual está fazendo. E, por outro lado, se fala muito em educação. Eu acredito muito numa frase de um pensador francês, que é Saint-Exupéry, que ele afirma que as vivências e experiências infantis determinam o caráter dos adultos. Então, eu pediria ao senhor, o que o senhor pretende fazer em relação à sustentabilidade, à gestão pública do meio ambiente com a educação e os aspectos sociais? Essa pergunta me remete a 1952, Suécia, Estocolmo. Foi a primeira vez então, que se falou em desenvolvimento sustentável, se falou em meio ambiente, 1952. Nós já tínhamos anteriormente alguma leitura sobre o assunto no mundo, mas especificamente a grande preocupação veio dos anos 50. Nós já estamos em 2014 e o Brasil aparece como o quarto país emissor de gases poluentes e nenhuma preocupação com a manutenção. O último índice que eu tinha aqui do Paraná, que era um índice fidedigno, eu tive em 2005, nós estamos em 2014, como sabemos, nós tínhamos 3% da nossa área de florestas ainda no estado do Paraná, em 2005. Eu não sei como isso está hoje. Quando a gente percebe que o Estado não está cuidando da sustentabilidade, a minha visão de Estado é Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, eu vou mudar a relação do Estado com o desenvolvimento e a sustentabilidade, modernizando as agências reguladoras, modernizando de acordo com a moderna visão. E como vou modernizar? Eu vou acabar com as situações que existem no Estado, onde licença ambiental virou sinônimo de corrupção. E o senhor sabe disso, professor. A minha resposta é bem objetiva nesse sentido, né? A corrupção dos órgãos estaduais, não me refiro nesse caso nem a federais nem a municipais, porque não seria da minha alçada, mas no Estado eu vou fazer, cidadão, acredite ou não em mim, eu vou fazer uma limpa. Sabia?
eu vou fazer uma limpa para o Estado poder se reconstruir. Então, eu quando descobri que existe problema, e eu sei, porque eu advogo, eu trabalho diuturnamente, eu sou diferente dos outros. Os outros estão no emprego público. A candidata, empregada pública, o atual governador, empregado público, o senador, só falando dos principais, são empregados públicos, os meninos que representam mais a esquerda são empregados públicos. Eu sou diferente da campanha, porque eu mantenho o meu escritório. Então eu sei as coisas que estão acontecendo do ponto de vista do cidadão, do lado de cá do balcão da cidadania. E professor, tenha certeza, eu sei que as licenças ambientais, elas decorrem, não raras vezes, de um processo deplorável de corrupção. E a sustentabilidade, que afinal de contas, é uma preocupação não para mim. Eu sou um homem de quase 63 anos. Mas você que vai votar, procure saber o que as pessoas vão fazer para manter o teu estado do Paraná com... Eu vou me referir ao exemplo emblemático, com Vila Velha, que é um templo da história da humanidade e que já foi conspurcado várias vezes pela mão humana. Então, o Paraná merece um destino melhor, o Paraná merece um futuro melhor. Objetivamente, indústria para se instalar no Paraná vai ter que cumprir as determinações da agência reguladora que fará parte do meu governo, que será uma novidade no meu governo e que estará inserida nessa visão administrativa de modernidade que eu tenho. 4 secretarias, desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É indústria que não polui. Falando em indústria que não polui, me remetendo rápido à Vila Velha outra vez. Vocês sabem qual é a indústria que mais dinheiro dá para a França? Indústria sem chaminé, não polui absolutamente nada. É a indústria do turismo. E aqui no Paraná, para a nossa indústria do turismo, sabe quanto que a gente gasta? Bom, você não sabe nem eu, porque não gasta nada. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. As demais perguntas, nós pedimos a sua autorização para que possamos enviá-las para a sua assessoria e o senhor possa responder. E a partir de agora, então, muito obrigada. A partir de agora, o senhor tem 3 minutos para as considerações finais. Eu quero dizer a você que estou no processo político porque ouso participar dele oferecendo uma posição diferenciada, divergente. Quero que as pessoas saibam que é possível eleger um funcionário público, o governador é funcionário público, insisto, com tempo de mandato determinado, mas pode ser retirado do cargo também se não corresponder às expectativas do artigo 85 seguintes da Constituição do Estado do Paraná, pode sim ser alvo do impedimento e tem que ir para casa. Então, você vai eleger um cidadão para trabalhar para você. Ele é muito bem remunerado, ele tem algumas vantagens, sabe? Tem motorista. Se bem que no meu governo vai acabar muito desse troço de mordomia aí. Muito, muito, muito. A rainha da Suécia vai trabalhar de bicicleta, é a rainha. Imagine um governador, que é só um funcionário público. Também pode ir trabalhar de bicicleta, mas não pode ir de bicicleta elétrica, né? Que isso também é xiste. Mas então, você vai votar em mim porque eu vou ser diferente. Mas não diferente sob o ponto de vista do hilário, vou ser diferente do ponto de vista do sério. Eu quero um Estado sério, eu quero um Estado eficiente que cumpra a Constituição Nacional, artigo 37, obrigação do Estado. Como é a obrigação do aluno tirar nota, como é a obrigação do funcionário chegar no horário. Obrigação do Estado, eficiência, está na Constituição. O Estado tem que ser eficiente, tem que cumprir sua função. E é isso que eu vou fazer quando for governador do Paraná com o seu voto. Espero que você acredite que é possível fazer parte da minoria e, fazendo parte da minoria, mostrar à maioria que é possível, sim, mudar, e é o que eu estou pretendendo, e mudar para melhor, respeitando a lei, respeitando a cidadania e, sobretudo, respeitando o sentimento do cidadão. A capacidade de cada um de nós, que cada um de nós tem, de olhar nos olhos dos outros e dizer: eu acredito no que eu falo,
eu acredito no que eu faço. Eu acredito em você, como eu peço que você acredite em mim. Muito obrigado a essa instituição de ensino, muito obrigado aos senhores professores, doutores, pela gentileza. E para terminar, professor, doutor, tem muito aqui. É só chamar para o governo, mas é chamar para o governo e oferecer um plano de trabalho. Isso salva uma nação. Salvou muitas, pode salvar a nossa. Obrigado. Chegamos ao fim, então, do nosso programa Café com Gestão, edição Gestão Pública. E hoje o nosso bate-papo foi com o candidato ao governo do estado do Paraná, Ogier Bucchi. Agradecemos muito a sua participação no nosso programa. Queremos também agradecer a presença dos nossos convidados, a professora doutora Vanessa Fontana, o professor doutor Doacir Quadros, o professor doutor Rodrigo Bertel, o professor Felipe Luiz e todos os convidados aqui presentes. Tchau e até a próxima.